Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar rapidinho como fazer validação de campos usando React Native e Redux, no caso, e usando as expressões regulares. Eu fiz uma pesquisa rapidinho na internet sobre alguns tutoriais, achei alguns bem complicados e acabei definindo uma forma bem simples e fácil, usando as próprias expressões regulares. No caso aqui eu vou mostrar rapidinho como está configurado meu projeto. Tem aqui a pasta src, tem aqui a pasta config, e aqui nessa pasta aqui eu vou colocar todas as constantes que serão usadas ao longo do projeto. No caso aqui pode ser as próprias configurações do Firebase, se esse projeto, se tiver algum projeto que vai usar o Firebase, enfim. E aqui, no caso aqui no emulador, tem esse campo name, eu tenho matrícula, no caso pode ser um CPF, e eu gostaria que quando o usuário digitasse, gostaria que o usuário digitasse apenas seu nome, excluindo qualquer símbolos ou números que não fazem parte de um nome. E aí, quando o usuário digitar um número, um símbolo, houvesse um tratamento que não permitisse que esse campo fosse validado. Então, pesquisando rapidinho na internet expressões regulares, eu já encontrei uma aqui, que no caso essa expressão ela permite apenas a validação de letras, qualquer coisa fora disso não será validada. Então aqui no arquivo config eu vou querer que uma constante chamada letters, que vai receber essa expressão regular. E aqui mesmo no config já vou fazer o export dessa constante. Pronto. Esse formulário aqui de cadastro está sendo renderizado aqui no PtUser, e aqui eu já deixei tudo pronto, porque no caso o objetivo do vídeo não é explicar conceito de action, de redux, de reducers, é apenas mostrar a questão da validação do campo. Então aqui eu já criei a action, já tem aqui tudo pronto, o value diz property name, aqui eu já faço o connect, aqui eu já criei também o map state props, está recebendo o name, e no caso toda a validação vai acontecer aqui na action, quando o usuário digitar qualquer caractere aqui, eu vou chamar aqui está sendo chamada action, estou passando o texto aqui, no caso chamando o parâmetro de name, e aqui na action, como eu falei, já deixar tudo pronto. Então aqui, o primeiro passo foi definir a constante aqui no config, e colocar a expressão regular, e aqui eu vou, o segundo passo eu vou fazer o import da expressão regular, da constante que eu defini lá no config. E pronto. De uma maneira bem simples, com uma simples expressão, eu vou poder fazer essa validação do campo e poder chamar o Redux para fazer o tratamento e executar aquilo que eu gostaria que fosse executado dentro do campo campo name. Então aqui eu vou simplesmente criar uma constante chamada validate_name, que vai receber onlyLetters, e aqui eu vou chamar um método que vai executar essa validação para mim. Eu vou passar dentro desse método o parâmetro name. Pronto, é só isso. Esse método as aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse parâmetro name, que está vindo com os caracteres que o usuário digitou aqui no campo name, e ele vai fazer a verificação dentro desses caracteres que o usuário digitou, ele se enquadra aqui dentro das expressões regulares que eu defini, no caso. Se o usuário digitou qualquer coisa que se encaixa dentro aqui desses parâmetros, ele vai disparar aqui o validate como true, e aí eu vou poder executar determinadas ações. Se ele digitar qualquer coisa que seja um número ou um símbolo, qualquer coisa que não seja as letras que eu defini dentro daqueles parâmetros, ele vai tornar como false, vai tornar como null, e aí eu vou poder executar, e a partir dessa verificação eu vou poder definir quais ações poderão ser feitas. No caso aqui de maneira bem simples, é só fazer um if, e aqui eu dou return. No caso aqui eu também já tinha definido os types aqui, já fiz o import. E aí no caso, se essa constante validate name for válida, ou seja, se dentro desse parâmetro name
os caracteres estiverem tudo certos conforme eu defini lá no config. Vou dar esse return, vai tornar aqui o valid name e o payload vai ser o próprio name. Caso e aí no caso, se tiver qualquer símbolo, qualquer número fora daqueles padrões que eu defini, eu dou um simples return. Pronto, é só isso. Com essa simples expressão e usando um simples if else eu posso fazer a validação do campo. Aí no caso, no reducer, eu faço aqui o tratamento, faço um switch do action type, que no caso 3 são esses parâmetros que eu estou disparando aqui. Se for um valid name, ele vai atualizar o estado e vai pegar esse inicial estado aqui name e vai passar action payload. Se for válido, se for inválido, no caso lá, se der false, ele vai resetar o campo. E a partir daqui no create users, já fiz aqui o map state properties, e aqui no value ele vai executar as ações que eu acabei de terminar. Então o que tem que acontecer aqui no caso? Tenho que digitar um nome usando letras, e se eu digitar qualquer coisa fora disso, esse campo tem que ser resetado, ou seja, ele vai apagar tudo que eu já havia digitado. Então vamos fazer. Deixa eu primeiro fazer o atualizar aqui. No caso ele deu aquele erro porque eu não tinha atualizado, no caso eu escrevi todas as expressões aqui, mas não tinha atualizado o emulador, mas agora que eu atualizei, isso vai funcionar. Bom, até agora tudo ok. Então se eu digitar um número, viu? Vamos só fazer um teste mais uma vez. Eu digitei apenas caracteres, apenas letras. Se eu digitar qualquer símbolo aqui, ele tem que resetar esse campo. Pronto. Está funcionando, como vocês poderem ver, de uma maneira simples e fácil. Eu pude fazer a validação desse campo. No caso aqui no Redux eu poderia colocar mais uma mensagem aqui para ser exibida, edite um nome válido. E, por exemplo, aqui eu já tinha feito um aqui para validação de números. Por exemplo, se você tem um campo que é CPF, ou matrícula, qualquer coisa aqui que envolva somente números. No caso, é só pegar a expressão regular, você encontra essa expressão regular na internet, fazendo uma rápida pesquisa. No caso aqui eu já tinha uma constante constituída aqui. Só copio aqui, faço import, only numbers, e aqui na action eu só importo de novo aquela constante lá que eu acabei de definir, only numbers, e aqui eu faço de novo todo o tratamento, crio uma nova constante, eu executo esse método exec aqui e valido o campo. Pronto, com poucas linhas de código, um código muito fácil e muito simples, eu pude fazer a validação de campo dentro do Node, usando React Native e Redux. Espero que esse tutorial possa ter ajudado alguém que esteja passando por essa mesma situação, porque no caso eu passei algum tempo pesquisando sobre essa questão de validação e tal. Tem algumas bibliotecas que você pode usar, mas aqui de uma maneira simples e fácil eu pude resolver essa questão. Eu espero ter ajudado alguém que esteja passando por essa mesma situação. Enfim, acho que é isso.